Olá, boa noite a você que está participando desta conferência online promovida pelo canal Perguntar Não Ofende. Eu sou o pastor Felipe Fontes, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e também professor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, e tenho muita alegria por participar dessa conferência na companhia de irmãos queridos que certamente vão trazer reflexões muito significativas para você ao longo de toda esta semana. Antes de dizer o que eu pretendo fazer, por ocasião da minha participação aqui, eu quero parabenizar ao presbítero Uriel, que é o idealizador do canal Perguntar Não Ofende, que tem abençoado tanta gente nos últimos anos no Brasil e no mundo, pela organização dessa conferência, por nos estimular a pensar sobre os desafios que nós enfrentamos como povo de Deus vivendo no mundo contemporâneo. Uriel, parabéns, que Deus abençoe muito o seu trabalho em todos os sentidos. O que eu pretendo fazer, irmãos, aqui, por ocasião da minha participação nesta conferência, é tratar de um assunto que costuma ser abordado com relativa frequência, principalmente entre jovens e adolescentes no contexto da igreja, mas eu quero oferecer uma perspectiva ligeiramente diferente a respeito deste assunto. Então, o título da nossa palestra é O Jovem Cristão e o Desafio da Universidade, uma leitura diferente. O que eu pretendo fazer é abordar essa questão do desafio do jovem cristão no ambiente universitário, mas oferecer uma perspectiva distinta que possa enriquecer e aprofundar a sua visão a respeito deste assunto. Eu quero dizer que eu creio que o nosso tempo de reflexão será muito útil para adolescentes e jovens que estão ou ingressando ou já vivendo no ambiente da universidade, e também útil para pais que estão criando filhos, estejam esses filhos próximos ou distantes da universidade, porque vamos tocar aqui em algumas questões de preparo para esse ou para o enfrentamento deste desafio. Então, permaneça conosco e eu creio que você vai ser muito abençoado durante esse tempo de reflexão, a depender, obviamente, da ação do nosso Deus em nós. Por isso, nós vamos pedir a Ele graça, misericórdia, para que Ele nos abençoe durante esse tempo de reflexão, a fim de que nós sejamos enriquecidos. Vamos falar com Deus? Senhor, nós precisamos de Ti em todos os momentos da vida, e nesse momento não é diferente. Vamos pensar a respeito de um desafio que temos e queremos entendê-lo de acordo com a Tua palavra. Sejas, portanto, ó Deus, Tu mesmo o nosso mestre a nos ensinar nessa ocasião enquanto refletimos. Ajuda-nos a pensar guiados pela palavra do Senhor. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu creio que é geral entre nós cristãos a ideia de que a universidade é um ambiente perigoso. Às vezes eu ouço algumas pessoas falarem a respeito deste assunto e eu fico me perguntando se nós somos dramáticos ou ingênuos. Digo isso porque Deus nunca nos deixou enganados a respeito dos desafios que nós encontraríamos ao longo da nossa vida. E Ele nunca reduziu esses desafios a um ambiente específico, particular, como o da universidade, por exemplo. João escreveu na sua primeira carta que o mundo jaz no maligno. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não somos do mundo, porque nós fomos tirados do mundo por Ele, o mundo nos odeia. Isso significa que o problema não é a universidade, o problema é mais amplo. O problema é o mundo no qual nós vivemos, que foi afetado pelo pecado. Mas a preocupação parece ter alguma razão de ser, porque existem muitas pesquisas que relacionam o questionamento da fé e a apostasia, pelo menos temporária, ao ingresso na vida universitária.
Certamente existem pesquisas mais recentes, mas a última a que tive acesso foi uma pesquisa realizada no ano de 2006, sob a liderança do Dr. Steve Henderson, professor em uma universidade confessional na Flórida, nos Estados Unidos, ligada à Assembleia de Deus, na Universidade do Sudeste. E essa pesquisa concluiu que cerca de 58% dos jovens cristãos norte-americanos questionavam a sua fé de alguma maneira e se afastavam da igreja depois de terem adentrado a universidade no ano de 2006. É claro que essa pesquisa foi feita há alguns anos atrás, foi feita em um outro país, mas eu creio que os números não seriam muito diferentes se uma pesquisa fosse feita no presente no nosso país. E considerando isso, eu gostaria de fazer 3 coisas com vocês ao longo desse tempo de reflexão. Primeiro, eu gostaria de discutir a maneira como nós costumamos enxergar o desafio cristão na universidade. Como eu disse, esse é um assunto frequentemente abordado e eu quero discutir a maneira como nós geralmente abordamos este assunto. O meu pressuposto é o pressuposto de que geralmente nós temos uma visão superficial a respeito dessa questão que carece de algum tipo de aprofundamento. É isso que eu pretendo fazer no segundo movimento. Eu pretendo descrever a natureza deste desafio. Então, depois de discutir a maneira como nós enxergamos esse desafio, eu quero descrever a natureza desse desafio do jovem cristão na universidade. Para então, no terceiro e último movimento, oferecer algumas sugestões práticas para o enfrentamento deste desafio. Então, esse vai ser o nosso percurso aí, né? Os nossos 3 estágios. Nós começamos discutindo a maneira como nós vemos esse desafio, passamos pela descrição da natureza desse desafio e chegamos, então, a algumas sugestões práticas para o enfrentamento deste desafio. Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro movimento, que é discutir a maneira como nós enxergamos esse desafio. Irmãos, a minha impressão sobre a maneira como nós vemos esse desafio é a de que ela é bastante ingênua. E eu explico o que eu chamo de ingenuidade aqui. Quando nós recebemos informações como essa da pesquisa que eu acabei de mencionar, nós temos a tendência de relacionar imediatamente a apostasia, o abandono da fé, o afastamento da vida cristã com o ensino universitário. Ou seja, nossa tendência é imaginar que um grupo grande de jovens abandona a fé, abandona a vida cristã por causa do ensino que eles recebem ou que ele recebe na universidade. E então nós imaginamos que tudo o de que precisamos é de um bom curso preparatório para a universidade que comunique aos nossos adolescentes e jovens determinados conceitos relacionados à cosmovisão cristã e à apologética. Esta é a maneira como, em geral, nós enxergamos este problema. Jovens se afastam porque receberam um ensino errado, então basta que nós os preparemos para receber esse ensino errado e essa apostasia não haverá de acontecer. Vejam, eu não creio que isso está de todo errado. Eu creio que, de fato, a dimensão analítica, a dimensão teórica é parte do problema, mas eu penso que é superficial esse diagnóstico, porque ele depende de uma ideia, de um pressuposto que está equivocado. E que pressuposto é esse? É o pressuposto de que nós somos governados pelas nossas ideias, ou de que as nossas escolhas, elas são reflexos imediatos dos nossos
pensamentos. Eu creio que boa parte do evangelicalismo brasileiro enxerga o homem desta maneira, como se as suas escolhas fossem um resultado das suas ideias. Mas eu devo dizer que essa é, na verdade, a antropologia secular moderna. Foi a modernidade que definiu o homem como Homo sapiens, para dizer que nós somos seres fundamentalmente racionais. Ou seja, foi a modernidade que definiu o ser humano como cérebro no palito, para usar aqui a anedota de James Smith, um teólogo que tem se tornado cada vez mais conhecido no Brasil. Mas a antropologia bíblica é bastante diferente da antropologia moderna. De acordo com a Escritura, a palavra de Deus, nós somos dirigidos fundamentalmente por uma dimensão mais profunda, que é a dimensão dos nossos amores fundamentais, a dimensão da nossa adoração ou a dimensão da nossa religiosidade. Deixe-me compartilhar duas ideias bíblicas que eu creio ajudam-nos a compreender aquilo que eu quero comunicar nesta ocasião. A primeira delas é a de que o núcleo da existência humana na Bíblia é o coração. Principalmente no Antigo Testamento, nós vemos a Escritura o tempo inteiro relacionar o ser humano nas suas atitudes externas àquilo que ele é no seu coração. E coração na Bíblia não é uma referência à sede das nossas emoções, dos nossos afetos apenas, mas é uma referência ao centro controlador da nossa existência como um todo. A Bíblia concebe o ser humano como um ser formado por uma diversidade, uma variedade de funções. Por exemplo, nós somos seres que pensamos, nós agimos, nós sentimos, nós temos senso de justiça, nós temos senso estético. Todas essas coisas são funções da nossa humanidade e que nós temos pelo fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. E à luz da Escritura, essas funções não funcionam autonomamente. Elas são governadas, elas são dirigidas por um núcleo existencial que ela chama de coração. É por isso que a sabedoria bíblica diz, lá em Provérbios, no capítulo 4, verso 23, que de tudo o que nós devemos guardar, nós deveríamos guardar principalmente o nosso coração. Porque é do coração, essa é a explicação de Provérbios, que procedem as fontes da vida. Ou seja, se o coração estiver guardado, sendo ele o núcleo diretivo, direcionador da nossa existência, a nossa vida como um todo estará guardada também. É por isso que o salmista, no Salmo de número 119, diz que nós devemos guardar a palavra de Deus no coração, se nós não quisermos pecar, ou se nós quisermos não pecar contra o Senhor. É a palavra de Deus guardada nessa dimensão mais fundamental da existência, que governa o nosso ser como um todo, que impede que nós pequemos contra o Senhor Deus. Então, segundo a Escritura, o núcleo da existência humana é o coração. Essa é a primeira verdade que eu gostaria que você tivesse em mente. E a segunda é a de que a matéria-prima do coração, o conteúdo do coração, não é ideia, não é conceito apenas, mas é apego religioso, é amor último, é a sujeição definitiva a um absoluto, seja este o verdadeiro Deus ou um ídolo, e neste caso, fundamentalmente,
nós mesmos. A questão para a qual eu quero chamar a sua atenção é de que, à luz da Bíblia, nós não somos homo sapiens. Nós somos homo religiosos. Ou nós somos homo adorens. E o que é que significa dizer isso? Significa dizer que nós não somos governados finalmente pelas nossas ideias, pelos nossos pensamentos, mas nós somos governados finalmente pela nossa adoração. As nossas escolhas, elas não são o reflexo imediato dos nossos pensamentos, ainda que passem por eles, mas elas são o reflexo dos nossos amores últimos. E a consequência disso é a de que, de acordo com a antropologia bíblica, quando alguém opta pelo caminho da apostasia, quando alguém opta pelo caminho do abandono de Deus, ele não o faz simplesmente porque ele teve a mente cativada. Ele o faz porque teve o coração conquistado. Ele não o faz simplesmente porque ele aprendeu um novo conjunto de ideias, um novo conjunto de conceitos, mas porque ele se entregou a um novo Deus, a uma nova adoração que talvez não fosse tão nova quanto a gente enxerga de imediato. Veja, é isso que o apóstolo Paulo diz quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, descrevendo o homem natural. E eu acredito que a descrição que o apóstolo Paulo faz do homem natural aqui, analogicamente, pode ser aplicada ao apóstata ou àquele que comete apostasia. Veja o que Paulo diz a partir do verso 18 do primeiro capítulo da carta aos Romanos, até o verso de número 23. Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja o ensino do apóstolo Paulo nesta passagem. Paulo começa no verso de número 18, dizendo que Deus está irado contra os homens. A ira de Deus está se revelando do céu. E a pergunta é, por quê? Qual é a razão pela qual Deus está irado contra os homens? E Paulo vai inserir aqui a dimensão moral. Ele vai dizer, por causa das escolhas dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então, Deus está irado contra os homens por causa das escolhas morais que esses homens fizeram. E agora a pergunta é, qual é a razão dessas escolhas morais equivocadas?
A razão é ignorância. E preste atenção agora no que Paulo diz, ainda no verso 18, numa expressão que às vezes nos passa despercebida. Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, ou que suprimem, esse é o significado do verbo deter. Então, tem algo lá, mas esses homens suprimem a verdade está presente, mas eles detêm essa verdade, eles suprimem a verdade. E qual é o contrário de verdade na nossa cabeça, sempre que a gente pensa nisso? É a mentira, não é? Então, era de se esperar que Paulo dissesse: eles detêm a verdade pela mentira. Mas não é isso que Paulo diz. Paulo diz que eles detêm a verdade pela injustiça. Eles suprimem o conhecimento de Deus pelo desejo de viverem injustamente. Paulo mostra aqui que a dimensão moral antecede a dimensão do conhecimento, determina a dimensão do conhecimento. Eles não suprimem a verdade, diz o apóstolo Paulo, porque eles não têm conhecimento dela. Eles fazem isso porque eles têm o conhecimento dela, mas desejam viver de maneira contrária àquilo que conhecem. Eles suprimem a verdade por causa da injustiça. E é isso que Paulo vai explicar a partir do verso 19. Como é que eles têm esse conhecimento? Paulo vai dizer: por meio da natureza. Ele vai dizer que os atributos de Deus, aquilo que de Deus pode ser conhecido, está patente aos olhos de todas as pessoas através da revelação geral, a revelação que o mundo criado dá do Senhor. De tal modo que Paulo vai concluir no verso número 20 que os homens são indesculpáveis. Por quê? E agora no verso 21, ele vai explicar de maneira mais detalhada aquela expressão que eu mencionei lá do verso 18. Ele vai dizer: porque tendo conhecimento de Deus, preste atenção nisso. Paulo não diz apenas que os homens têm a possibilidade de ter conhecimento de Deus. Ele diz: tendo conhecimento de Deus, esse disponível na criação, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E então, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. De maneira geral, qual é o ensino do apóstolo Paulo aqui nesta passagem? O ensino é o de que a dimensão religiosa é a fonte da dimensão intelectual e não o contrário. Esse é o pressuposto com o qual o apóstolo Paulo trabalha aqui. Geralmente, nós imaginamos que alguém rejeita a Deus por razões intelectuais. O que Paulo está nos ensinando aqui é que isso é ingenuidade nossa. As teorias, elas, na verdade, são o resultado da rejeição e não a sua causa. O problema de quem rejeita a Deus não é um problema fundamentalmente intelectual, mas é um problema moral e principalmente religioso. Paulo diz que ele suprime a verdade e então ele elabora teorias mirabolantes para substituir essa verdade, porque ele tem apego a coisas que teriam que ser abandonadas se Deus fosse reconhecido. Deixe eu tentar exemplificar isso de maneira mais clara. Por que o materialismo, a crença de que nós vivemos em um universo impessoal,
que é mero resultado de matéria e tempo, se estabelece como a explicação majoritária para a origem de todas as coisas no ambiente acadêmico universitário. Por que você acha que a explicação mais corrente para a origem do universo é a de que tudo surgiu por acaso e é um resultado de matéria mais tempo? É porque é lógico afirmar que o universo ordenado surge de um elemento impessoal? É claro que não. Todos nós trabalhamos com o princípio de que ordem pressupõe pessoalidade. Por exemplo, imagine que você tenha saído de casa hoje e tenha deixado o seu quarto desarrumado. Seu quarto está completamente desarrumado. E aí, então, quando você volta à tarde do trabalho ou então da escola, você encontra o seu quarto completamente arrumado. O lençol está no lugar, os travesseiros estão no lugar, a colcha da sua cama no lugar, todas as roupas que estavam jogadas agora estão no lugar. Qual é a sua conclusão imediata? A sua conclusão é de que houve uma explosão casual embaixo da sua cama e então todas as coisas se organizaram por acaso? É óbvio que não. Você diz, alguém arrumou esse quarto. Por uma razão simples, você e eu trabalhamos com o pressuposto de que ordem pressupõe pessoalidade. Mas aquilo que nós não temos coragem de fazer com o nosso quarto é o que a ciência ateísta contemporânea tem feito com o cosmos. E a pergunta é, por quê? Por que que o materialismo se estabelece como a explicação majoritária para a origem da realidade? A resposta é simples. É porque ele é útil aos anseios espirituais do homem decaído. É porque se não há nenhuma pessoa, se não há nenhum Deus que ordenou o cosmos para além de nós, então nós somos divinos. Então, o significado, o sentido da nossa existência, o modo do nosso proceder pode ser estabelecido autonomamente por cada um de nós. Então, de maneira geral, nós temos uma visão bastante superficial deste problema. Quando nós o encaramos, nós temos a tendência de imaginar que pessoas abandonam a fé simplesmente porque receberam um ensino diferente daquilo que antes acreditavam. E então nós tendemos a imaginar que tudo o que precisamos é de um bom curso de apologética e cosmovisão que prepare os nossos jovens para o enfrentamento da universidade. Ou os nossos jovens e adolescentes costumam pensar que se eu estiver mentalmente preparado, intelectualmente preparado, então eu estou imune aos desafios, ao risco da apostasia no ambiente universitário. Mas o que nós acabamos de enxergar é que isto é ou que isso depende de uma antropologia que não faz justiça à antropologia da Escritura Sagrada. Para a Bíblia, as ideias são resultado da nossa adoração, e não a adoração o resultado das nossas ideias. O nosso problema é fundamentalmente um problema do coração e não apenas um problema do intelecto. Dito isso, nós podemos então caminhar para o nosso segundo movimento e perguntar: qual é a natureza do desafio do jovem cristão no ambiente universitário? Se nós estivermos corretos aqui quanto ao arrazoado antropológico, nós poderíamos dizer que o maior desafio de um jovem cristão na universidade não é tanto cuidar da mente, mas cuidar do coração. Vejam, com isso eu não estou sugerindo que cuidar da mente não seja algo importante. Eu acredito que o universitário cristão deve cuidar da mente. Se alguém me pergunta, o universitário cristão deve desenvolver uma cosmovisão cristã? E então eu responderia, óbvio, é claro que ele deve fazer isso. Se alguém me pergunta, o universitário cristão deve estar apologeticamente preparado? A minha resposta é óbvio que sim.
A Bíblia diz que todo cristão deve estar preparado para dar a razão da sua esperança a todo aquele que pedir, e isso inclui o jovem universitário. É importante para o jovem cristão na universidade ter uma boa cosmovisão, estar preparado apologeticamente. Mas é ilusão imaginar que se nós tivermos a mente preparada, então nós estamos seguros. Porque nós somos cativados no coração. E nós precisamos cuidar fundamentalmente desta dimensão na qual nós somos cativados. E a pergunta é: o que significa isso? Eu creio, irmãos, que o coração do jovem universitário tem três grandes inimigos principais que geralmente estão na base de um processo que o conduz à apostasia. Coisas do coração que nem sempre são percebidas por nós como inimigos em potencial para um jovem universitário, mas que eu creio estão na base, estão no fundamento, como razão pela qual a apostasia frequentemente acontece com jovens cristãos que adentram o ambiente universitário. E quais são esses três grandes inimigos? O primeiro deles é o orgulho. Irmãos, a universidade é o ambiente do conhecimento. E lidar com o conhecimento não é uma tarefa fácil. A Bíblia diz com todas as letras que o saber ensoberbece. Paulo diz isso escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 8, no verso 1. O saber ensoberbece. Há uma tendência, quando nós começamos a conhecer as coisas, de nós permitirmos que o nosso coração se torne orgulhoso. Quando nós começamos a conhecer determinados aspectos do mundo e da vida com maior profundidade, nós temos a tendência de nos sentir suficientemente capazes para funcionar como a medida das nossas decisões. E, frequentemente, isto é o que acontece com jovens quando eles adentram o ambiente universitário. E então, os pais, a igreja, a escritura e tudo o mais que se apresenta como fonte de direção, como fonte de conselho, costuma ser deixado de lado, substituído pela sensação de que agora eu tenho condições de cuidar da minha própria vida. Os jovens talvez pensem assim: olha, o meu pai não teve a oportunidade de fazer os cursos que eu tive. Logo, eu tenho um conhecimento mais profundo da vida do que os meus pais têm. Olha, o pastor ali na igreja, ele conhece muita coisa a respeito da Bíblia, mas o conhecimento dele é muito limitado a respeito de outras áreas. Por exemplo, a área que eu estudo, que é extremamente importante para a compreensão das coisas. A Bíblia é um livro legal, mas a Bíblia é um livro tão antigo. Eu tenho estudado as descobertas mais recentes a respeito da realidade com a qual eu estou envolvido. E o coração humano começa a ser tomado pelo orgulho gerado pelo conhecimento ou por uma apropriação inadequada do conhecimento que pode conduzir o jovem cristão à apostasia. Então, um primeiro problema do coração que está na base da apostasia de jovens universitários, creio eu, é o orgulho. O segundo problema, relacionado também ao coração, é o temor dos homens. A universidade é o ambiente de um tipo de conhecimento particular, aquilo que nós costumamos chamar de conhecimento científico. E embora a ciência moderna tenha nascido em berço cristão,
e não haja nenhuma contradição necessária entre fé e ciência, é inegável que nos últimos anos a ciência tem se desenvolvido mormente a partir de uma cosmovisão materialista. E qual é a consequência disso? É que cosmovisões que têm em alta conta a dimensão espiritual, como é o caso do cristianismo, frequentemente são relegadas a uma condição de inferioridade e são tratadas pelo ambiente universitário de modo pejorativo. Porque a premissa básica do materialismo é que tudo precisa ser explicado a partir desta realidade de uma maneira horizontal, sem nenhum tipo de apelo ao transcendente. E o resultado disso é que, frequentemente, os jovens cristãos são tentados a ceder no seu compromisso religioso pelo medo da exposição, pelo medo de ser tratado como alguém de segunda categoria, por não compartilhar dos pressupostos compartilhados majoritariamente pelo ambiente universitário. Às vezes, o temor de homens vem até travestido de desejo de influência, de desejo pelo diálogo. Às vezes a gente diz, olha, não, eu estou aqui usando uma terminologia diferente apenas porque eu gostaria de adentrar na conversa para influenciar os meus colegas. Mas no fundo, é o temor de, assumindo categorias diferentes de explicação da realidade, ser tratado como alguém desprovido de inteligência, ser tratado como alguém desprovido de conhecimento. Então, um primeiro problema que frequentemente conduz jovens cristãos à apostasia é o orgulho. Um segundo problema que eu creio está também, de alguma forma, na base da apostasia que às vezes acontece com jovens cristãos no ambiente universitário, é o temor de homens. E um terceiro problema, que eu creio também está na base dessa apostasia, é o fascínio pela liberdade. Liberdade é uma palavra-chave no ambiente universitário. E eu não creio que isso seria um problema se a ideia de liberdade defendida pelo discurso universitário não fosse a de autonomia absoluta. E se ela não fosse acompanhada pelo questionamento e pela tentativa de superação de toda norma externa e de toda autoridade. Eu estou dizendo isso para nós nos lembrarmos que liberdade é um conceito cristão. Liberdade é um conceito bíblico. Aliás, a Escritura diz que somente se o Filho nos libertar é que então nós seremos livres. O problema não é ter apreço pela liberdade, o problema não é desejar a liberdade, mas é o tipo de liberdade defendida pelo discurso universitário, que é a ideia de liberdade como a autonomia absoluta, aquela espécie de superação, de rompimento com todo tipo de norma e estrutura externa que imponha limites à nossa realização subjetiva. E existem duas coisas que tornam esse tópico ainda mais desafiador para o cristão que está adentrando a universidade. A primeira é que a defesa desse tipo de liberdade, ela não se reduz ao discurso universitário, mas ela se encarna na vida cotidiana de boa parte dos universitários, que abre espaço para uma espécie de curtição irresponsável, sem limites, da qual a prática da sexualidade livre, o uso de drogas ilegais, ou legais e ilegais, são alguns exemplos bem comuns. Ou seja,
A ideia de liberdade como autonomia não é apenas alguma coisa defendida discursivamente no ambiente universitário. É alguma coisa vivenciada, encarnada na vida cotidiana daquele ambiente. E a segunda coisa é que esse apelo chega aos jovens cristãos num momento em que eles estão começando a desfrutar de liberdade em virtude dos privilégios da maioridade. Muitos dos universitários cristãos conhecem esse discurso e essa prática libertária num momento em que eles estão, por exemplo, saindo de casa, indo morar sozinhos, começando a dirigir, podendo adentrar ou cuidar do seu horário de maneira mais livre. E é extremamente desafiador para o jovem cristão equacionar essa liberdade necessária com essa atmosfera de autonomia que é estimulada pelo ambiente universitário. Eu creio, irmãos, que quando nós pensamos no desafio do jovem cristão na universidade, nós precisamos transcender a dimensão do desafio intelectual. Há um desafio existencial, há um desafio muito mais relacionado ao coração, à adoração, do que às ideias e à racionalidade apenas. E há basicamente três grandes problemas, três grandes inimigos que um jovem cristão pode enfrentar e que pode conduzi-lo ao abandono da fé e à apostasia. O primeiro deles é o orgulho, esta soberba resultante do conhecimento que o faz rejeitar as autoridades anteriores, o temor de homens, que o faz abrir mão de determinadas categorias e o faz assimilar outras categorias discursivas e até práticas para ser aceito perante o grupo. E, em terceiro lugar, o fascínio pela liberdade e a confusão entre a liberdade necessária e esta defesa de liberdade como autonomia absoluta, que é própria, característica do ambiente universitário. Esse é o desafio. O desafio não é apenas cuidar da mente, mas é cuidar do coração. O desafio não é apenas preparar a mente, dando-lhe ideias que sejam suficientes, argumentos que sejam suficientes para contrapor o discurso teórico dos professores e colegas na universidade. O desafio é proteger o coração contra esses inimigos existenciais, o orgulho, o temor de homens, o fascínio pela autonomia, que podem conduzir-nos à apostasia. E a pergunta final é: o que é que um jovem cristão, a igreja, a família pode fazer para enfrentar este desafio que nós acabamos de mencionar? Então, aqui nós chegamos ao terceiro momento da nossa palestra, que são algumas sugestões práticas para o enfrentamento deste desafio. E eu quero começar esse último tópico lembrando a nós todos que manter o coração no lugar, vivendo nesse mundo mal no qual nós vivemos, não é um desafio que nós enfrentamos sozinhos. O Deus Trino está envolvido nesse negócio de manter o nosso coração no lugar. Esse é o plano do Deus Pai, pelo qual orou o Deus Filho. Você se lembra disso? Não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. E para o qual nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E essa é a melhor notícia que nós poderíamos receber, porque nós somos simplesmente incapazes de fazer isso sozinhos.
duas coisas que a Bíblia diz a respeito do nosso coração. A primeira coisa é que o coração é uma dimensão de existência à qual nós não temos acesso imediato. Provérbios capítulo 20, verso 5 diz que o coração do homem é como águas profundas. Ou seja, ninguém tem acesso imediato ao seu coração. Jeremias, capítulo 17, 9, que é um texto muito conhecido sobre o coração, termina com uma pergunta retórica. E a pergunta é: quem o conhecerá? Ou seja, quem é que pode discernir, acessar, controlar, governar o seu próprio coração? O coração é uma dimensão de existência à qual nós não temos acesso imediato. E a segunda coisa que a Bíblia diz sobre o nosso coração é que ele é uma dimensão de existência altamente dissimulada. Jeremias capítulo 17, verso 9 diz que o coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Ou seja, a Bíblia ensina que nós não temos acesso imediato ao coração. E quando o nosso coração se revela, ele o faz muitas vezes de forma dissimulada e enganosa. E por essa razão, nós não podemos conhecer e não podemos controlar sozinhos o nosso coração. Deus pode. E é por isso que essa é a boa notícia de nossa palestra, é o evangelho da nossa palestra. Jeremias capítulo 17, verso 10, o verso seguinte desse que nós acabamos de mencionar, diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. E Hebreus, no capítulo 4, versos 12 e 13, nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, de modo que não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, Deus tem o nosso coração em suas mãos. Nós não podemos conhecê-lo de maneira imediata, senão através das encarnações dele na nossa vida. Mesmo quando ele se encarna e nós tentamos olhar para dentro dele a fim de sondá-lo, ele se dissimula e nos engana, mas Deus tem o nosso coração em suas mãos. Deus não apenas conhece, mas ele esquadrinha o nosso coração. E isso nos tranquiliza. Isso nos dá tranquilidade para dizermos que aquilo que não é possível para nós pode acontecer por causa da ação de Deus em nós. Agora, obviamente, isso não significa que nós não tenhamos algo a fazer. Isso nos estimula a fazer o que nós temos que fazer na dependência do nosso Senhor. E a pergunta é: o que nós podemos fazer na dependência de Deus que pode nos ajudar no enfrentamento deste desafio e, pela graça de Deus, pode fazer com que a apostasia seja evitada nesta ocasião? Eu quero mencionar aqui
4 atitudes importantes que eu creio devem estar na mente e no coração de cada um de nós que deseja enfrentar de alguma forma esse desafio ou ajudar pessoas que vão enfrentar o desafio universitário. A primeira sugestão é: não deixe para a última hora. Se existe algo que me chama a atenção, é que quando se preocupam com os desafios espirituais da vida universitária, muitas famílias o fazem apenas a partir do momento em que o ensino superior se aproxima. Ou seja, quando o menino vai chegando aos 15, aos 16 anos, e aí os pais começam a dar conta de que daqui a 2 ou 3 anos, talvez ele tenha que sair da sua cidade para ir para a universidade, então é o momento em que os pais começam a se preocupar com essa questão. Veja, de fato, há muitas decisões que precisarão esperar a proximidade do momento para ser tomadas. Mas, definitivamente, a formação espiritual não é uma delas. Irmãos, é de cedo, que princípios fundamentais como a humildade, a coragem e o apreço pela autoridade são sedimentados no nosso coração. Essas não são coisas que nós aprendemos 2 ou 3 anos antes de ingressar na universidade. São coisas que nós aprendemos ao longo da nossa criação durante a vida toda. O que eu estou querendo dizer com isso é que o momento de começar a preparar pessoas para a universidade é o momento quando eles nascem, através da educação cristã oferecida pelo ambiente familiar, principalmente. Essa, então, é uma palavra que diz respeito aos pais, ou que é direcionada de maneira mais específica aos pais. Preocupem-se com a vida universitária dos seus filhos quando eles são pequenos. E comecem a se preocupar com ensiná-los esses princípios fundamentais desde a mais tenra infância. Não deixe para a última hora. A segunda dica é: inclua a comunidade no planejamento. Quando jovens e adolescentes ingressam na universidade, o que muitas vezes inclui mudança de cidade, muitos jovens, muitas famílias se preocupam com tudo, menos com o engajamento em uma comunidade de fé. Muitos jovens supõem que podem manter a fé sem o culto e sem a comunhão. E eu preciso dizer a você que esse é um grande equívoco, porque é no contexto da liturgia, é no contexto da comunhão que os nossos hábitos espirituais são formados e são fortalecidos. É no contexto da vida comunitária, dos relacionamentos redentivos que nós encontramos na igreja, que nós somos encorajados e que nós somos corrigidos, advertidos a continuarmos trilhando o caminho da fé. Então, a segunda dica importante é preciso incluir a comunidade da fé no planejamento. Uma das coisas mais importantes a se pensar quando os nossos filhos vão à universidade, quando nós vamos à universidade, é qual é a igreja responsável que ele vai frequentar. Deixe-me verificar se existe um grupo de cristãos próximos ali com o qual meu filho ou eu posso me engajar, e que será uma comunidade de apoio para o enfrentamento desses desafios que serão enfrentados neste ambiente.
Então, a primeira dica é não deixe para a última hora. A segunda dica é inclua a comunidade no planejamento. A terceira dica é repense o objetivo. Comumente, quando o jovem cristão ingressa na universidade, ele o faz defensivamente, como se o seu objetivo em relação à fé fosse simplesmente sobreviver ao ambiente hostil que ele tem pela frente. E eu suspeito que o resultado desse pensamento é a passividade, que costuma em tudo ser prejudicial. Quando eu tenho na mente a ideia de que tudo que eu preciso fazer é sobreviver, então eu corro o risco de me tornar passivo, como se a única coisa necessária fosse assumir as armas de defesa. Minha sugestão é, ao invés de pensar em apenas sobreviver à universidade, pense em como você pode servir a Deus nela. A universidade não é um ambiente ilegítimo por natureza, pelo contrário, é um ambiente legítimo. O lugar onde o conhecimento da realidade criada por Deus está sendo desenvolvido. Sim, num mundo decaído, frequentemente sendo desenvolvido de maneira equivocada para direções apóstatas e não para a glória de Deus. Mas é o conhecimento da realidade criada por Deus que está sendo, de alguma forma, desenvolvido no ambiente universitário. E é, portanto, legítimo para um cristão servir a Deus neste ambiente. Assuma, portanto, uma postura mais ativa, uma postura, num certo sentido, mais colaborativa, que não deixa de lado, obviamente, a noção de que há uma antítese fundamental entre nós que somos cristãos e aqueles que não são, mas uma postura de engajamento responsável com os colegas, com o conhecimento, com o ambiente de um modo geral. E eu creio que isso lhe traria maiores benefícios espirituais, ao invés de pensar apenas em como sobreviver. Talvez nós devêssemos pensar em como nós podemos ser testemunhas do Senhor e contribuir para que esse ambiente seja diferente depois da nossa passagem por aqui. Repense o seu objetivo. Então, não deixe para a última hora. Inclua a comunidade no planejamento. Repense o objetivo. E, por último, agora sim, treine a mente. Então, como eu disse anteriormente, os desafios que o jovem cristão enfrenta no ambiente universitário não são apenas desafios intelectuais, mas eles são também desafios intelectuais. E eu creio que muitos dos jovens sucumbem aos desafios relacionados a essa dimensão por terem nutrido uma experiência religiosa anti-intelectualista, muito voltada para a dimensão afetiva. Ou seja, muitos cristãos relacionaram a fé exclusivamente à dimensão dos afetos, como se ela nada tivesse a ver com a dimensão da intelectualidade. Mas como afirma o título do belíssimo livro do John Stott, crer é também pensar. Então, treine a mente. E de forma resumida, isso implica, em primeiro lugar, conhecer a Bíblia e cultivar uma maneira bíblica de entender o mundo e a vida. Essa é a primeira coisa que um jovem cristão deve fazer. Conhecer a Bíblia e cultivar uma maneira bíblica de entender o mundo e a vida. Agora, é importante lembrar que o conhecimento bíblico que é necessário
para o enfrentamento bem-sucedido de um ambiente hostil não é meramente o conhecimento racional. É, sobretudo, o conhecimento vivencial. Lembre-se, o Evangelho é o poder de Deus. Logo, ele não é algo do que nós nos apoderamos, um conjunto de conceito apenas do qual nós nos apoderamos. Ele é algo que se apodera de nós, quando nós vivemos o Evangelho na nossa existência. E nós contribuímos para que isso aconteça na medida em que nós confiamos no Evangelho e nos submetemos a ele. Lembra do que diz o Salmo 119, verso 9? Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. E depois de conhecer a Escritura com profundidade e de articular o ensino da Escritura obedecendo-o de maneira prática, é preciso conhecer as ideologias anticristãs mais comuns no ambiente universitário, relacionando-as à visão de mundo cristã. Às vezes, o fascínio com que nós nos aproximamos de ideologias anticristãs se devem ao fato de não termos percebido ainda a beleza, a profundidade, a racionalidade, o quanto a visão de mundo cristã faz sentido enquanto uma explicação da realidade na qual nós estamos inseridos. Então é importante, depois de conhecer a Escritura, conhecer as ideologias anticristãs mais comuns no ambiente universitário e relacioná-las à visão de mundo cristã. Obviamente, eu estou me referindo aqui a um conhecimento que seja crítico, um conhecimento que seja criterioso, um conhecimento que esteja submetido aos princípios da revelação de Deus. Obviamente que essas são apenas algumas sugestões. Certamente, há muito mais a fazer enquanto nós descansamos em Deus, confiando que dele depende a preservação da nossa fé, a saúde da nossa vida espiritual e as condições para viver neste mundo mau, de maneira que o nosso próximo e o próprio mundo sejam abençoados e Deus seja glorificado através de nós. Afinal, é o ambiente universitário um ambiente desafiador para o jovem cristão? Eu creio que sim. E os desafios são mais profundos, mais complexos do que nós costumamos imaginar frequentemente. Não se trata apenas de preparar a mente para combater determinadas ideias ou conceitos. Trata-se de manter no lugar o coração, guardar o coração e evitar que ele seja fascinado por motivações que nos afastam do Senhor. Para isso, nós precisamos agir de maneira responsável, mas, sobretudo, precisamos ser objetos da graça e da misericórdia do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, cuida de nós, vivendo neste mundo mau. Guarda o nosso coração. Não permitas, ó Deus, que nós sejamos fascinados por coisas que nos afastam do Senhor. E com o coração no lugar, prepara também a nossa mente, para que experimentemos este mundo de maneira agradável aos teus olhos. Oramos de maneira especial pelos jovens, pelos adolescentes cristãos, pelas famílias que estão educando filhos e preparando esses filhos para a vida universitária. Tem misericórdia deles, dá que cada um de nós sejamos responsáveis pelo que fazemos e dá que sejamos também alvos da tua graça.
para que, tomados ou afetados, atingidos por ela, nós tenhamos o nosso coração guardado pelo Senhor. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém.